E em MCG o Christ, a matéria com as coisas, o sentido do sagrado, resumo. Abaixo está meu resumo do capítulo, O Sentido do Sagrado, do livro, Demeter with Things, de em MCG o Christ, citando e parafraseando principalmente o conteúdo. A base do ser. Aquilo que sustenta, atemporal e eternamente, tudo o que é, em outras palavras, a base do ser. Para o eu superficial, o lapa na rocha do óbvio, não há mistério sobre o ser, ele é simplesmente autoevidente. No que se segue, é claro que não tenho respostas finais para nenhuma das grandes questões. Mas acredito que não devemos, em nenhuma circunstância, deixar de estar atentos a essas questões, mesmo sabendo que não pode haver respostas definitivas. Ter respostas prontas significa que você não entende. Entender aqui significa nunca deixar de lado as questões. Ponto. Desconhecer acabará sendo um sinal não de fraqueza, mas de sabedoria. Para muitas pessoas, falar de um fundamento do ser é totalmente inútil, afinal, o que fundamenta o fundamento do ser? E assim por diante, ad infinitum. Mas isso é entender mal. Ao falar do fundamento do ser, não fornecemos uma resposta, mas chamamos a atenção para um problema. O ponto não é fazer uma pergunta desaparecer, bem, isso está resolvido, então, mas sim colocá-la no centro do palco e permitir que a luz, com o tempo, raie. Estou apenas indicando que, seja qual for o nome que escolhermos, há quase certamente mais aqui do que temos palavras para, ou podemos esperar entender usando apenas a razão. Tal expectativa seria em si mesma irracional. A resposta adequada a essa percepção não é argumento, mas admiração. Ser humano, na minha opinião, é sentir uma profunda atração gravitacional em direção a algo inefável, que, se pudermos, por uma vez, ir além das palavras e razões, é uma questão de experiência, e ao qual alcançamos, silenciosamente, embora não sem dúvidas, algo fora de nossa compreensão conceitual, mas, no entanto, presente a nós por meio de intimações que nos vêm de toda uma gama de experiências insondáveis que chamamos de espirituais. Isso tem sido verdade para a humanidade em todo o mundo e ao longo do tempo, e é verdade agora tanto quanto sempre. Nenhum avanço na ciência pode ter algo a dizer sobre isso de uma forma ou de outra. Pensar que poderia é entender mal a ciência tanto quanto a espiritualidade. Quase uma característica definidora do hemisfério esquerdo é que ele não tem noção dos limites de sua própria compreensão. Ele não sabe o que não sabe. Ele opera dentro de uma estrutura, dentro da qual todas as perguntas são referidas de volta, e todas as respostas fazem parte de um esquema familiar reconfortante. Se não o fazem, são simplesmente pronunciadas como absurdas. Mas ele não vê os limites de sua própria visão de mundo. Para fazer isso, ele teria que ver que há algo além dos limites, e isso é algo que ele não pode fazer. O hemisfério direito, por outro lado, está voltado para fora, atento a tudo o que lhe chega. Sem tentar fazê-lo se conformar ao familiar, ou aos usos da linguagem cotidiana. Ele sozinho, portanto, purga de nossa visão interior o filme de familiaridade que obscurece de nós a maravilha de nosso ser. Ele tem a capacidade de expressar o que percebe, mas isso pode ser feito apenas indiretamente, por meio de metáfora e mito. A experiência direta que nunca é adequadamente comunicável em palavras é o único conhecimento que temos plenamente. Brian Magee. Coisas que podem ser compreendidas apenas pela experiência direta podem ser faladas apenas indiretamente, e, inversamente, o que é falado diretamente é geralmente experimentado apenas indiretamente, porque no processo de articulação inevitavelmente se torna uma representação, algo diferente do que experimentamos. Intuições profundas podem florescer somente quando há espaço suficiente concedido pelo não saber, no reconhecimento de que a sabedoria convencional não se aplica. O que tomamos como obvioso pode provar ser um obstáculo, pode obtrudir, obfuscar, obstruir, escurecer e,
Finalmente, obliterar a verdade. Negando a base do ser.